Olá, alunos, tudo bem? Bom, vamos ver hoje então na nossa matemática B, tá? Vamos ver a aula 11, que são as propriedades dos determinantes, tá? São propriedades muito importantes que você tem que saber aplicar na resolução de exercícios. Elas ajudam a resolver alguns exercícios, se você sabe a propriedade, o cálculo fica mais rápido, e algumas que se você não souber, você não consegue resolver nenhum exercício. Tudo bem? Vamos ver uma a uma essas propriedades dos determinantes, tá legal? A primeira propriedade é quando eu tenho uma fila inteira de um determinante nula, ou seja, igual a zero. Se todos os elementos da fila forem iguais a zero, o determinante é igual a zero. Tá certo? Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Nesse determinante, repare que a quarta linha só tem zeros. Então, posso ter certeza absoluta que esse determinante é igual a zero. Quando eu falo em fila, pode ser linha ou coluna, não diagonal. Tá? Então, se eu tiver uma linha inteira de zeros ou uma coluna inteira de zeros, eu posso afirmar que o determinante é sempre igual a zero. Tudo bem? Quando também ele pode ser zero? Quando ele tiver filas paralelas iguais ou proporcionais. Então, repare nesse determinante aqui. Ó. Que também dá zero. Veja aqui. O determinante 2, 5, 8 na primeira coluna, menos 3, 4 e 0 na segunda e 2, 5, 8 na terceira. Reparou que a primeira coluna é igual à terceira? Então, isso significa que ele tem duas filas paralelas iguais. Paralelas tem que ser linha com linha ou coluna com coluna. E nesse caso, como ele tem duas colunas iguais, o seu determinante é zero. Tá certo? Agora, repare nesse outro determinante aqui. Ó. Tá? O que a gente observa nele? Que a segunda linha é o dobro da primeira. Tá certo? Se eu multiplicar a primeira linha por 2, vai dar a segunda linha. Então, eu tenho duas filas paralelas que são proporcionais. E quando isso acontece, também o seu determinante é zero. Segunda linha, nesse caso, igual a duas vezes a primeira linha. Então, se eu tiver duas filas paralelas iguais ou proporcionais, o determinante sempre dá zero. Muito bem. A questão da matriz transposta. O determinante de uma matriz é sempre igual ao determinante da sua transposta. Então, quando você troca as linhas com as colunas e calcula o novo determinante, o resultado será o mesmo. Tá? Vamos ver nesses exemplos aqui. Ó. Se eu calcular o determinante dessa matriz aqui, né, usando a regra de Sarros, certo? Nós já conhecemos também, né? Vai dar menos um determinante. Tá? Agora, se eu pegar a matriz transposta dele, trocando as linhas com as colunas, e também usar a regra de Sarro, né, repetir as duas primeiras colunas do lado, daí fazer os três cálculos no sentido da diagonal principal, 3 na secundária, fizer o cálculo determinante, você vai ver que no resultado final ele também dá menos 1. Então isso quer dizer que quando a gente dois determinantes, a transposta de um determinante tem o mesmo, de uma matriz tem o mesmo determinante da matriz original. Tá? O determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta sempre. Tá certo? O teorema de Binet é um teorema bem interessante. Se você tiver duas matrizes quadradas de mesma ordem, o determinante do produto das duas é igual ao produto dos determinantes isoladamente. Então, é um teorema bem interessante esse teorema de Binet. O determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Qual que é a vantagem? A vantagem é que você não precisa fazer o cálculo da multiplicação de matrizes, que você já sabe que é um pouquinho trabalhosa, né? Basta calcular o determinante da matriz A, o determinante da matriz B, multiplicar as duas que você tem o determinante do produto. Então ele é sempre válido desde que A e B sejam matrizes quadradas de mesma ordem. Também é um teorema bem interessante e ajuda a resolver os exercícios de uma maneira mais rápida numa prova. Tá legal? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Tem as matrizes A e B, tá certo? Então o determinante da matriz A é 10 e da matriz B é 6. Então o determinante de 10 vezes 6 é 60. Se eu multiplicar as duas matrizes, né, multiplicar a matriz A pela matriz B e calcular o determinante, você vai ver que o resultado também dá 60. Tá? Então isso significa que está provado o teorema de Binet. Então é mais fácil você calcular os dois determinantes e multiplicar o resultado do que você ter que fazer o produto das matrizes e aí calcular o determinante para dar o mesmo resultado. Tá certo? Ele ajuda a resolver uma série de exercícios esse teorema de Binet. Tá legal? Muito bem. Continuando. A matriz triangular é uma matriz interessante. A matriz triangular é o seguinte, é aquela matriz onde todos os elementos que estão acima ou abaixo da diagonal principal são iguais a zero. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Nessa matriz aqui, ó, perceba que todo mundo que está acima da diagonal principal é zero. Tá vendo ali? Ó? Acima aqui, ó, deixa eu marcar para você ver bem. Aqui, ó, acima
do 5, do 1 e do 8. Todo mundo é zero. Então forma um triângulo só de zeros ali em cima, por isso que é chamada de matriz triangular. Para calcular o seu determinante, basta multiplicar os elementos da diagonal principal. 5 vezes 1 vezes 8 dá 40. Então é bem mais fácil de calcular. A matriz triangular é fácil de identificar numa prova. Uma vez no vestibular da UPG, que é uma matriz triangular de quinta ordem. Mas como todo mundo que estava acima da diagonal principal era zero, era só multiplicar os elementos da diagonal principal. Tá certo? Então, cai determinante de matriz quinta ordem no vestibular? Cai. Mas se for, por exemplo, uma triangular, que é bem fácil de fazer o cálculo. Tá certo? Bom, se eu trocar duas filas paralelas de um determinante de posição, apenas trocar as duas filas de posição, o que acontece com o novo determinante? Muito bem. Nesse caso, vejam bem, se eu pegar, por exemplo, uma matriz qualquer e trocar duas filas de posição, o determinante muda de sinal. Então vamos ver aqui nesse exemplo. Ó. Essa matriz aqui, ó, formada pelo determinante 3, 4, 7, 2. Se eu calcular o determinante, dá menos 22. Se eu trocar a primeira linha com a segunda linha de posição, o determinante vai dar 22 positivo. Então, para qualquer matriz quadrada, se você trocar duas filas paralelas de posição, o determinante muda de sinal. É uma propriedade interessante também, né? Troca de duas filas paralelas de posição, o determinante muda de sinal. Ficou claro? Dessas duas, a mais importante é a matriz triangular, que de vez em quando aparece nas provas do vestibular. Vamos em frente, vamos lá. Propriedade 7. Propriedade de uma fila por uma constante. Se eu multiplicar uma fila de uma matriz por uma constante, o determinante fica multiplicado por essa constante. Quer ver? Ó, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Se eu pegar essa matriz aqui de terceira ordem, resolver ela usando a regra de Sarro, certo? Já conhecida por nós nas aulas anteriores. Você vai ver que o determinante dá menos 11. Tá. Se eu multiplicar a segunda coluna da matriz A por menos 3, o que acontece? Então a segunda coluna foi multiplicada por menos 3, ó, menos 27, menos 9, 3. Tá certo? Muito bem. O que vai acontecer nesse caso? Eu vou calcular o determinante usando a regra de Sarro, de novo, tá certo? E você vai ver que o resultado foi em 33 positivo, que é menos 11 vezes 3. Então, quando a gente multiplica uma fila de uma matriz por uma constante, o determinante fica multiplicado por essa constante. E aqui tem uma consequência muito importante, que é essa formulazinha aqui, que é a única fórmula que aparece na matéria de matrizes e determinantes. Quer ver? Ó? Essa fórmula aqui. Determinante de K igual a K elevado a N vezes o determinante de A. Então, se eu quero calcular, por exemplo, o determinante de 3 vezes a matriz A, eu tenho que fazer 3 elevado a quanto? Qual que é a ordem da matriz A? Se a matriz A for de terceira ordem, o N vale 3. Se ela for de quarta ordem, o N vale 4. Se ela for de segunda ordem, o N vale 2. E aí vezes o valor do determinante de A original. Então a gente não pode esquecer nesse tipo de exercício do expoente N ali. O N é a ordem da matriz. E essa fórmula, o IPG gosta de explorar ela nos seus vestibulares. Então não esqueça, determinante de uma constante vezes uma matriz é igual a essa constante elevado ao número, a ordem da matriz, né, no caso, vezes o determinante de A. Tá? É super importante essa formulazinha aqui, aparece, por exemplo, bastante exercícios na UEPG usando essa formulazinha. Tá joia, gente? Muito bem. A gente não estudou aí na matriz inversa, a gente vai ver daqui nas próximas aulas a matriz inversa, né? Mas o importante da matriz inversa é que o seu determinante é sempre o inverso do determinante da matriz. Então, se uma matriz tem determinante igual a 3, qual é o determinante da inversa dessa matriz? 1/3. Entendeu? É só inverter, botar 1 em cima e o número embaixo. Se o determinante for igual a menos 5, qual é o determinante da inversa? Menos 1/5. Então é bem fácil calcular o determinante da inversa, né? Então, aqui ele mostra uma matriz A, certo? E aí mostra já montada a matriz inversa. A gente vai aprender ainda a montar a matriz inversa. Mas ele fez os dois cálculos só para você ver que dá sempre essa resposta. Tá certo? Então, vale a pena guardar que o determinante de uma matriz é sempre igual ao determinante da sua inversa. Sobre a adição de matrizes, tá? É o seguinte, só vale essa regra aqui, essa fórmula, se você tiver a seguinte condição. Repare que nessas duas matrizes que eu estou apresentando aqui para vocês, ó, nessas duas matrizes, a primeira e a terceira linha são iguais, a primeira e a terceira coluna são iguais, tá certo? Estou somando 3 matrizes, cuja a primeira e a terceira coluna são iguais. Quando isso acontece, um determinante de terceira ordem, duas filas paralelas iguais em 3 matrizes, por exemplo, para você calcular o determinante, basta você somar
os elementos da fila que não é igual e repetir as outras filas. Né? Então, eu vou somar a fila 5, 1, 4 com a fila 1, menos 3 e 0, com a fila menos 2, 3 e menos 2. Tá certo? Então, se eu somar isso tudo, esse determinante vai ficar assim. Ó. Repare que as duas filas da ponta continuam iguais, tá certo? A primeira coluna e a terceira coluna, mas a segunda coluna é o resultado da soma dos elementos. 5 mais 1 menos 2, 1 menos 3 mais 3 e 4 mais 0 menos 2. Entendeu? E aí você calcula o determinante dessa fila direto. Então não precisa calcular o determinante de cada matriz separadamente e depois somar. Não, você pode usar essa regra. Mas tem que ter duas filas paralelas exatamente iguais. E uma terceira que não seja. Tá? Se fosse de quarta ordem, das 4 filas ia ter 3 filas paralelas iguais, só uma que não. É muito raro aparecer essa propriedade da adição, tá? Não é muito comum, não. Mas é bom você conhecer que vai, né? Pinta no vestibular, hein? Lembra da aula passada da determinante de quarta ordem, que a gente usou a regra de Shaw e tinha que ter um número 1 na matriz? Então, o teorema de Jacobi serve para mudar alguns elementos de uma matriz de um número, né? Mudar o número, mas não altera o resultado do determinante. Quer ver? Ó? Vamos fazer o seguinte. Ó. Tá vendo essa matriz aqui? 1, 3, 5, 4, 2, 7, 4, 1, menos 6. Muito bem, o que acontece? Eu vou multiplicar por menos 3 a primeira linha, primeira coluna, e somar o resultado à segunda, substituindo os valores da segunda por esse resultado. Tá certo? Ó, vou multiplicar a primeira e somar com a segunda. Então, menos 3 vezes 1 é menos 3, somado com 3, 0. Menos 3 vezes 4 é menos 12, somado com 2, menos 2. Menos 3 vezes 4 é menos 12, somado com 1, menos 11. Então, eu multiplico uma fila por uma constante e somo esse resultado a uma fila paralela. Tá certo? Bom, então, se eu calcular o determinante das duas matrizes separadamente ali, o que ia acontecer? As duas matrizes iam dar a mesma resposta. Então, o teorema de Jacobi serve para isso, para a gente colocar um elemento número 1, por exemplo, numa fila de uma matriz quando não tem, e depois aplicar Shaw. É muito raro isso, né? Mas é o mecanismo que você tem. E o determinante, a matriz de Vandermonde, que gera o chamado determinante de Vandermonde, é uma matriz interessante. Ó. Vamos analisar essa matriz aqui. Ó. Repare, todos os elementos da primeira linha valem 1, tá certo? Na segunda linha, eu tenho os elementos quaisquer. Na terceira linha, são os elementos da segunda ao quadrado. E na quarta linha, são os elementos da segunda ao cubo. É muito raro o determinante de Vandermonde, mas também pode vir a aparecer. Para calcular o determinante dessa matriz, você vai pegar a segunda fila, que os elementos são aleatórios, e vai calcular da seguinte forma. Você vai fazer assim, ó, pega o 2, 3, 5 e 7, tá? Então você coloca aqui, ó, 2, 3, 5 e 7, e vai subtraindo. Então, assim, 3 menos 2, 5 menos 3 vezes 5 menos 2, 7 menos 5 vezes 7 menos 3 vezes 7 menos 2. Então você vai multiplicando na ordem ao contrário, tá? Do último por primeiro. Então, ó, 3 menos 2 vezes 5 menos 2 vezes 5 menos 3 vezes 7 menos 2 vezes 7 menos 3 vezes 7 menos 5. E aí o resultado dessa continha vai dar quanto? Vai dar para você 240. Então é muito mais fácil resolver assim do que ter que aplicar Shaw aqui nesse exercício. Mas é um determinante bem específico, né? Tem que ter a primeira fila todo mundo 1, segunda fila aleatórios, a terceira fila os elementos da segunda ao quadrado e a quarta fila os elementos da segunda ao cubo. Então quando isso aparece, eu tenho um determinante de Vandermonde e eu posso usar essa regra para calcular. Tudo bem, moçada? Não é difícil, né? As propriedades dos determinantes são bem interessantes. Tem uma série de exercícios para vocês fazerem na apostila, façam, tá? Para estudar. Mas vocês viram que não tem nada muito difícil, tá? Só que conhecendo essas propriedades auxilia muito a resolução de vários exercícios de determinante. Até a próxima.